Vendo uma época, a gente está meio que assim desligado. Está meio desligado. Eu até falei com o pessoal, gente, eu acho que a gente precisa se converter de verdade. Por enquanto você só vai na igreja. Porque enquanto você andar com medo, você tem medo de tudo. Tem muita gente que não é feliz por causa do medo. E o medo é uma desgraça, gente. O medo te atrasa. A única coisa que você não deve ter medo, você deve ter zelo, é de não andar em pecado. Porque qual é o salário do pecado? É a morte, né? Mas para com esse negócio de medo. Outra coisa, conheça o seu lugar. Tinha um rapaz que ele falou assim para mim, pastor, eu preciso me casar. Falei, porque minha idade já está avançada. Falei, que bom, né? E a palavra, o próprio Deus ensina, ele olhou para o Adão e disse que não é bom que o homem esteja só. Todo mundo sabe disso, né? Então Deus falou isso. E também está escrito que é bom andar dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. Se um esfriar, o outro aquece. Aí eu falei, meu filho, você está com um bom propósito. Pede a Deus uma pessoa de Deus, que o jugo desigual não funciona, é ilusão, e casa. Mas eu tenho medo. Irmão, o tempo foi passando. Quando ele falou isso para mim, ele deveria ter uns 30, 32 por aí. O tempo foi passando. Quando ele resolveu tomar posse, a idade já estava bem avançadinha. E aí o que casou? O que ele fez? Casou no desespero. E aí, pastor? Não deu certo. Não deu certo. Tudo que você faz com medo não dá certo. É grave. Por isso que Deus deu logo a Eva para o Adão e não disse, não, primeiro você vê qual é os modos dela e tal. Não, irmão, a convivência do casal vai se adaptando, é igual sapato novo. Tem hora que faz um calinho, você vai ajeitando, vê onde que é, e quando você vê, tudo se ajusta e vai ser feliz. Amém? O medo não deixa você trabalhar, o medo não deixa você abrir uma empresa, o medo não deixa você contratar, o medo não deixa você passear. O medo destrói família. Destruiu a de Jó. E Jó foi claro, o que eu mais temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio, o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Outra pessoa que teve medo, e o medo tira a sua prosperidade. Isso está em Mateus, Mateus, para mim não errar aqui, a gente tem a Bíblia na mão, custa olhar, né? É Mateus, o medo não deixa você prosperar. Aqui, lembrei, Mateus 25, pode olhar que é certinho. Mateus 25, acharam? Versículo 14, o medo não deixa você prosperar. Por causa do medo você não é fiel. Aí o que acontece? Você só colhe o que planta. Você não planta, não colhe. E tem uma revelação muito forte aí também. Vocês vão ficar assim, pastor Mota, coisa forte. Vamos lá. Acharam?
Versículo 14. Porque isto é também como um homem. Achou aí? Achou, ué? Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, o que ele fez com ele? O que ele fez? Negociou. E com eles granjeou outros 5 talentos. Não teve medo, ele investiu. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, o que ele fez? Foi, cavou na terra e escondeu o quê? O dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, ajustou conta com eles. Um dia Jesus vai voltar e vai haver o ajuste de conta. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. É mais ou menos assim: Deus te deu uma saca de feijão. Quantos grãos tem num saco de feijão? São centenas. Vamos botar aí 1 milhão de grãos. Qual é a parte de Deus ali? 1 milhão de grãos. 100 mil grãos. Você só tinha só uma saca. Quantas vagens dá um pé de feijão? Você está vendo a bênção da multiplicação? É isso. Deus te dá uma saca de feijão, você come tudo mesmo. Tu nunca mais vai conhecer, saber o que é feijão, porque você não plantou. Então esse aqui, vamos se fosse grão, ele negociou, ganhou mais 5, multiplicou. Na lei de Deus é multiplicar, é somar, multiplicar, nunca dividir. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, olha aí, Senhor, conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E o que mais? Atemorizado. Olha o que o medo faz, irmão. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: sabe como é que o senhor conheceu ele? Mal. Toda pessoa que anda com medo, para Deus é mal. Mal, negligente servo. Sabe que ceifa onde não semeei, ajunta onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Começa a perder. O medo faz você perder. É isso que o medo faz. Então, às vezes, você, por medo, você não trabalha. Por medo você não abre um negócio, por medo você não aprende a dirigir, você não tira a carteira, por medo você não casa, e vai por aí. Vai por aí. Daqui a pouco você vai, quando você acordar, você está sozinho.
Meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Pois é. Eu tive um chamado do meu senhor, minha maior parte da família mora em Niterói. Eu vim morar em Nova Iguaçu sem conhecer nada. E se eu tenho medo? Como é que eu vinha para cá? Vim, fui, estou sendo muito usado aqui nesta cidade, tá? Mas parte da minha vida eu conheci Jesus em Niterói. Você sair de dentro de uma casa, trazendo só a roupa do corpo, e vir para uma cidade que você não conhece, e nem conhece ninguém. Se você tiver medo, você não chega a lugar nenhum. Entendeu isso? O medo atrapalha. Teve uma decepção aqui sobre o medo. Vamos, acho que é Mateus 14, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Mateus 14, 22. Olha o que o medo faz. O medo também afunda. O medo fez Jó perder 10 filhos numa pancada só. Primeiro ele perdeu a prosperidade, depois ficou com uma mulher endemoniada, perdeu lá 10 filhos, e depois teve uma doença. O Jó ficou de um jeito que ele, para se coçar, tinha que ser com capo de telha, que não tinha mais unha. E depois ele disse: por que aconteceu aquilo? O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca tenha medo. Eu acho que não vai dar, não faça isso. Você atrasa as coisas. Eu acho que isso nunca vai mudar. Isso tudo você que está fazendo isso. Então aqui em Mateus 14, 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Isso são pessoas apressadas. O senhor ainda vai demorar muito, o senhor vai atender fulano, Bertano, vai demorar. Jesus entra no barco, vai na frente, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Tinha muita gente para falar com ele. Enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, não tinha mais discípulo com ele. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. As ondas só sapecando o barco lá, o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, quer dizer, eu não vou me atrever não, mas manda-me ir ter contigo. Se o Senhor me ordenar, eu vou por cima das águas. E ele disse: vem. Aí está autorizado. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O medo também afunda aí. Não aguento, acho que não vai dar, acho que isso aí não tem jeito não, não faça isso. Fica quietinho, só confia, acredite que vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Eu estou inventando ou está escrito aí? Não, se eu sou de Deus, eu tenho que acreditar no que Ele me fala. Por onde? Pela palavra. Agora aquela que foi quentinha hoje de manhã. Vamos lá para Daniel, já até cheguei lá.
Daniel capítulo 6. Vocês vão ver uma coisa aqui muito forte. Você que quer que alguma coisa aconteça, pastor, estou esperando, mas estou meio com medo, não sei, estou meio em dúvida, agora você vai ver isso aqui. Achou, pessoal? Está escrito assim, olha. O tema dessa mensagem, um dos temas, nunca desejo mal para ninguém. Você sabe por quê? Vai voltar para você. Você até acha que não. Severino merecia mesmo umas pancadas, que isso, que aquilo, irmãos. Você vai apanhar depois. Porque você plantou isso. Senão Deus errou no que falou. Ele disse que os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Em Lucas 6,31 diz assim, ó: faça aos homens como você quer que seja feito com você. Então, se você bater, você vai apanhar. Se você enganar, você vai ser enganado. Se você mentir, vão mentir para você. Entendeu? Hoje você esculacha, amanhã vai chegar a sua vez. Ou então a Bíblia é um livro de mentira e é um livro de verdade. Amém? Eu lembrei disso hoje de manhã, Deus falou ao meu coração. Aí eu lembrei de Daniel, o que desejavam para Daniel. Olha o que aconteceu. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Separaram um homem chamado Daniel, que era um homem de oração, um homem que não se corrompia. Era esse Daniel. Daniel era um. Os quais esse presidente desse conta que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Daniel era obediente, Daniel era atencioso, Daniel era cuidadoso, Daniel orava 3 vezes no dia. E 3 vezes no dia não é 5 minutos de oração. Sei lá, devia orar 1 hora, 2 horas. Ele tinha uma comunhão com Deus, esse Daniel, né? E isso incomodava os outros. Como é que a gente vai... Poxa, eu estou com uma ideia aqui, mas com esse vacilão aí, como é que vai ser? Esse cara não vai aceitar nosso jogo, entendeu? A gente quer fazer umas trambicagens, ele duvida, ele não vai aceitar. Ele é muito bonzinho. Aí começou, vamos lá. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Vasculharam tudo, ó, tem nada, não tem nem um biscatezinho por aí, não tem nada. Não bebe, não cheira, não fuma, também não. Como é que a gente vai fazer? Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na lei de Deus a gente pega ele. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dario vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Presta atenção. A oração, ela é a força do homem e a fraqueza de Deus. Nada resiste uma oração. A oração incomoda.
Então ele diz, a gente tem que fazer esse homem parar de orar. Enquanto houver alguém orando, meu irmão, a palmeira não quebra. Aprenda isso. E você sente quando é o momento de orar. Quando é o momento de orar, o diabo não quer que você ore. Não ora por isso não, que isso aí não tem mais jeito. Não faça isso. Aí é que você tem que orar. Entendeu? Mas, agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudado, conforme a lei dos medos dos pés, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Oração incomoda, gente. Se você tem um problema espiritual, tem demônio no seu corpo, você não aceita que ninguém ore. Bom, só vive orando, troço chato, entendeu? Não pare, continue orando. Mas, então, se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos dos pés, que não se pode revogar, quer dizer, eu não posso voltar atrás. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. A favor de quem? De Daniel. Propôs dentro de seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos meses dos pés que não se podem, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse, presta bem atenção nisso que eu vou falar aí. Disse a Daniel, o que o rei falou para o Daniel? Pegaram aí não, pessoal? Olha o que o rei falou para Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Marcou isso? Eu falo para você, ó, o Deus que você está servindo, que é o mesmo Deus que eu sirvo, vai mudar essa história. Aí você disse, pastor, falar isso só para me agradar. Irmão, você devia ter pegado essa palavra. O Daniel ouviu isso. Vamos lá. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Quer dizer, o anel do rei era assim, ó, eu estou fora disso. E o anel dos outros, ó, eles que querem isso. O anel estava lá. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa para onde? Para a cova dos leões. Por que o rei foi lá? Se tinham jogado Daniel na cova dos leões. Porque ele tinha certeza que o que ele falou ia acontecer. A gente precisa disso. Entendeu? O Zequinha vai mudar sim, a Taninha também.
as portas do emprego vai abrir para mim, eu vou conseguir. Eu quero ganhar X por mês. Em nome disso, você tem que falar e ficar crendo. Esse rei Dario, ele falou isso, que Deus ia livrar ele. Passou a noite em jejum, de manhã ele foi lá, porque ele sabia que Daniel estava vivo. Como que você vai crer que uma pessoa está viva no meio de leão famintos? Entendeu agora? Sim ou não? Gente, ó, esses dias aconteceu um caso aí de um menino que entrou num cercado lá que tinha uma leoa. A leoa matou o cara aí. Deu para você entender? E o rei Dario, ele levantou e foi lá na cova dos leões. E chamou, aqui 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Porque ele estava triste que Daniel estava morto? Não. Porque senão ele não chamava, irmão. Gente, acorda. Senão ele não chamava. Mas por que ele estava triste? Porque ele se sentia culpado. Eu joguei um inocente dentro daquela cova. Ele nunca vai me perdoar. Eu traí ele. Por causa de A, B e C que mandou. Cada uma lei que inventaram aí, que eu fiz. Por isso ele estava triste. Por não perder a postura dele, o caráter dele, das vistas de Daniel, do pensar de Daniel. Por isso que ele estava. Aí o que aconteceu? E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, ele não esqueceu disso. Dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Daniel estava vivo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Irmão, quando você anda com Deus é assim que funciona. Naquela cova estava cheio de anjo. Devia estar até babando. Ai, que vontade de comer essa alcatrazinha, mas não dava, irmão. Os anjos estavam lá dentro, e aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Os anjos estavam lá. Então o leão não podia fazer nada. Deus mandou os anjos guardar todos nós. Se você crê nisso, fica tranquilo, irmão. E se você recebeu aquela palavra, você vai vencer isso vai mudar. Fica crendo. Não deixe o diabo tirar isso da sua cabeça, não. O que aconteceu? 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. Não tenho nada contra o Senhor. Não tenho nada contra esses homens que me desejaram mal. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, 27, a vós que ouves, digo, amai a vós inimigo. Se o Daniel estiver cheio de ódio lá, o leão papava ele. Você não tem ideia, um coração cheio de ódio, cheio de ira, o que faz? Estraga tudo. Então, foi achado em mim inocência diante dele. Aí ele olhou para o rei e disse: também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu não estou com raiva do Senhor, não estou chateado com o Senhor, não desejei que acontecesse o mesmo. Então o rei fez o quê? Muito se alegrou em si mesmo. O rei ficou alegre. Estou livre, eu estou perdoado. Ele entendeu que não era minha vontade. Irmão, que coisa linda isso aqui. Que coisa linda, que revelação que Deus trouxe. Que coisa linda. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou dele, porque crera no seu Deus. Tem que crer.
E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens. Não era isso que eles desejavam para o Daniel? Então o desejo deles foi cumprido. Daniel foi lá na cova do leão, o leão não comeu. Agora vocês é que vão. Porque o que você faz com os outros vai acontecer. Não vai escapar. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo, que não vai escapar. Eu garanto isso para você. Então, ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quer parar de sofrer? Quero. Para de errar. É isso. O erro traz consequências. Eu não tinha isso, agora eu estou tendo. Para de errar que você vai ver que tudo muda. Assim funciona. Se seguir o que Deus ensina, estamos bem. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer a oração então? Vem para cá, vem para aqui, para pertinho de mim. Que palavra, irmão, que Deus me deu hoje de manhã. Nossa, eu saí daqui encantado. A certeza desse rei, né? Que Deus ia livrar ele. E ele foi embora para casa, sei lá qual a distância que ele morava. Só sei que de manhã ele foi direto aonde? Foi direto na cova. Mas por que ele foi lá? Porque ele sabia que Daniel estava vivo. Você tem que olhar para aquela situação que o diabo está dizendo que não muda e você dizer: eu sou muito mais que você. Muda sim, que o meu Deus vai mudar essa história. É isso que você tem que fazer. Nem tanto, porque a Bíblia não diz que o rei orava, diz que Daniel orava. É isso, a gente tem que falar as coisas com certeza, entendeu? E outra, Cristina, por que ele falou isso também? Ele sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor, com Beltesazar, o filho de Nabucodonosor. Isso, ele disse: não, rapaz, Deus existe, entendeu? Muito forte isso, gente. Nunca diga que não vai dar, está difícil, é pesado, eu não vou aguentar, isso não tem jeito, eu vou morrer, isso não muda. Para com isso. Vai dar certo sim, em nome de Jesus. Vai mudar, tu vai conseguir. Glória a Deus. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pensa naquela pessoa que você deixou em casa, que ou está na rua, sei lá. Creia, porque vai mudar a história. Pai, estamos na sua presença. Sinto o Senhor neste lugar. E até há uma promessa do Senhor, que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, que o Senhor estará entre eles. Eu creio assim. Cada uma dessas pessoas está orando por uma situação que elas querem que muda. E agora elas entenderam que não pode duvidar daquilo que fala com o Senhor. Ficar firme, sabendo que o Senhor não falha. Então, meu Deus, ajuda essas pessoas. Arranca esse mal-estar da vida de todas as pessoas que oram comigo aqui dentro. Tira o medo, o receio, essa dor infernal, essa insônia, essa preocupação, esse medo, essa vontade de chorar que vem do nada. Meu Deus, às vezes a pessoa passa a noite em claro. Dá graças a Deus quando escuta o bem-te-vi cantar. Vai clarear, porque a pessoa não consegue dormir. Mas a partir desse momento, eu estou quebrando essa maldição. Eu estou expulsando esse mal da vida dessa pessoa. Como eu ordeno que os demônios solte o esposo, solte a esposa, sai dos filhos, das filhas, sai do corpo, da saúde dessa pessoa e não volta mais em nome de Jesus.
Ah, Pai, encoraja essa pessoa a fazer a coisa certa. Encoraje esta pessoa a cumprir o mandamento do Senhor. Aumente-lhe a fé, Pai. Dá temor para cada um. E que a partir deste momento, a história dessa pessoa seja diferente. Essa pessoa seja uma vencedora em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu determino, como o rei Dario falou com Daniel, o teu Deus vai te livrar. Eu falo, a minha história mudou a partir de hoje. Eu já consegui e me recuso a duvidar disso. Em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando esse povo. Quero que mais uma vez o Senhor transforme esse líquido no teu sangue, onde hoje de manhã eu mergulhei meu coraçãozinho ali. Eles também vão fazer isso. E que aconteça o milagre que eles esperam, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E receba, Senhor, os dízimos, ofertas trazidas à sua casa. Lembra da promessa, os que me honram, honrarei. Assim todos sejam prósperos, todos sejam honrados, em nome de Jesus. E cobre esse povo com teu manto de justiça. E livra, meu Deus, de tudo que é mal, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Amém? Deus abençoe. Vamos devagar com esse negócio de torcida aí dos times aí. Que hoje o Rafael hoje vai pular de alegria, né, Rafael? Vai dar salto grandão dentro de casa, né? Primeiro tempo. Oi! Olha, Deus abençoe, fique na paz, tá bom? Em nome de Jesus.